grande desafio na época era o acesso ao desenvolvimento tanto de hardware como de software, né? Então, sempre que a gente queria alguma coisa, tinha que ir aos grandes centros. Não era o acesso que nós temos atualmente, que você compra todo online, né? Uma história bem interessante que eu lembro é que eu fui numa feira de informática, eu não vou conseguir lembrar o nome aqui, em São Paulo, lá em 1995, se eu não me engano, e juntamos uma grana e eu comprei o Delphi, que era uma ferramenta nova na época, que derivava do Pascal. O Delphi era uma ferramenta de desenvolvimento para Windows. Era uma caixa com vários, na época já eram modernos, os CDs dentro para você fazer a instalação. Tinham os manuais e tal, e eu lembro que era uma caixa mais ou menos desse tamanho, assim, alta, parecia um litro de whisky. E aquele negócio lá era pesado, e eu andei a feira inteira com aquilo, quase me machuquei aquele troço. Então tive que trazer aquilo, depois bota no ônibus e tal. Nós chegamos aqui e fomos ter que aprender como é que fazia aquilo, lendo o manual, não tinha tutorial, não tinha nada. Começamos a desenvolver em cima daquilo. Então, a grande dificuldade que nós tínhamos na época era o acesso à informação. Quando nós queríamos fazer alguma coisa, na época existiam as BBS, né? Nós tínhamos que nos conectar via interurbano com Curitiba para ter acesso às documentações específicas, exemplos de programas e tal, e isso custava não só a ligação. Lembre-se que muita gente nem sabe, muitos programadores nem sabem o que é isso, mas houve uma época que para fazer uma ligação para Francisco Beltrão, aqui do lado, se pagava interurbano, era uma fortuna. Imagine ligar para Curitiba, para São Paulo, se conectar o seu computador numa BBS, lá numa biblioteca de informações lá, para baixar conteúdo. A gente fazia isso de madrugada tal, e gastava uma fortuna. Então, o maior problema era exatamente esse, era o acesso à informação, porque a gente estava, apesar de termos uma universidade aqui, já na época era faculdade, né? Aqui que tínhamos muita facilidade, não era algo assim que você fazia todo dia, né? E um outro grande desafio foi compreender que nós estávamos desenvolvendo hardware, desenvolvendo eletrônica. Tem uma outra história interessante, porque eu estou bem à vontade para contar, que aconteceu com os consultores do Sebrae, e eu estou bem à vontade para contar isso, porque sou amigo até hoje dos caras que me atenderam naquela época, e eu conto essa história para todo mundo. Que eu alguém fala, pô, você é empreendedor, você está empreendendo. Eu falei, não, se eu estou empreendendo, então eu tenho que procurar ajuda de profissionais, e fui lá no Sebrae. Sentei na frente do consultor e falei assim, olha, nós queremos desenvolver equipamentos eletrônicos. O consultor virou para mim, repito, eu não tenho problema nenhum de falar disso, porque eu já contei essa história, já discuti inclusive com o consultor da época, virou meu amigo e a gente se conhece até hoje. E esse consultor falou assim, mas tem a Eletrônica Lima, tem a Radelsul, tem não sei o que você vai desenvolver eletrônica? Eu falei, não, eu não quero consertar a televisão, eu não quero consertar a rádio, eu quero desenvolver produtos eletrônicos. E eu não tive eficiência de fazer com que esse consultor na época entendesse o que eu estava falando. Para ele, eu ia trabalhar na Eletrônica Lima, na Eletrônica Radelsul, que se eu não me engano existe em Pato Branco até hoje, mas eu não queria consertar, eu queria desenvolver. Então esse era o tipo de desafio que nós encontrávamos na época, nós não tínhamos acesso à informação. Então, isso gerou, por incrível que pareça, gerou dificuldades. Não foi algo fácil, é bem simples hoje olhar para o sucesso da empresa, digamos assim. Eu não percebi essas dificuldades que hoje parecem ridículas, né? Eu não tinha acesso à informação. Então, e hoje eu também não tenho problema nenhum em falar que eu sou campeão em fazer as coisas que me dizem que eu não consigo fazer. Então, essa é uma das coisas que a gente mais ouvia na época, né? Não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Quando nós começamos a programar, quando nós começamos a desenvolver o nosso sistema, nós já desenvolvíamos em Windows, a gente já ia atrás
na época a gente ia desenvolver uma interface, um dashboard que todo mundo usava para joguinho, que era um sistema que rodava em cima do sistema operacional DOS. Enquanto todo mundo desenvolvia programas comerciais em DOS, em Clipper, em COBOL, essas coisas todas que eram programas comerciais, nós começamos a desenvolver nessa plataforma que está sendo criada na época chamada Windows, né, que ninguém levava fé nenhuma. Todo mundo falava que era um dashboard para joguinhos, né, tanto é que ele rodava em cima do DOS. Né, e todo mundo falava para nós assim, ou vocês são muito burros ou muito audaciosos, né, para desenvolver uma plataforma dessas. E nós não... assim que a gente ficou conhecido na época, todo mundo desenvolvendo em DOS e nós começamos em Windows. E além do que simplesmente desenvolver em Windows, a gente tinha que desenvolver em Windows em linguagem de baixo nível, porque nós precisávamos conversar com hardware. A gente tinha que falar com hardware e a gente desenvolvia. Tínhamos facilidade porque nós vimos a eletrônica, mas muita coisa nós tínhamos que desenvolver assim, algo completamente no braço, desenvolver tudo, trabalhar com interrupção de máquinas, coisas que hoje em dia são impensáveis, né, para uma empresa comercial. Então, em resumo, era isso que nós encarávamos, porque a única coisa que nós tínhamos era foco. A gente estava decidido a fazer aquilo, porque na nossa cabeça aquilo era um grande projeto. E, hoje a gente senta, olha para trás e vê, pô, já estamos fazendo 30 anos, né? Parece que foi ontem, né, que a gente estava desenvolvendo lá com computadores velhos, placas antigas que não tínhamos acesso a nenhum tipo de informação mais além do que isso. Com o que a gente acabou desenvolvendo. Então, o grande desafio foi esse mesmo. Isso porque talvez a gente fez porque nos falaram que não dava para fazer.